Ô, Tiago, qual foi a experiência, assim, que você teve para você se tornar quem você se tornou hoje? Assim, qual foi o divisor de águas da sua vida que você disse, eu preciso ser quem eu sou hoje? Foi ter me arrebentado todo, me lascado todo. Foi ter feito escolhas terríveis que me levaram para uma quebra financeira, emocional e uma quebra espiritual também, porque eu duvidei de Deus, duvidei de tudo, chutei parede com raiva, falei que nem não existia. Tive uma depressão clínica. O que é isso? Tem muita gente que me escreve e fala assim, Tiago, me ajuda, eu tô em depressão. Aí, no início, eu caía, né? Oi, o que eu posso te ajudar? Ah, você faz um pix para me ajudar, você faz não sei o quê. Eu falei, se você tivesse em depressão, você não estava nem conversando comigo, você estava chorando em algum lugar. Hoje eu entendi que tem muita gente em tristeza achando que é depressão. Mas tem muita gente que realmente está num quadro depressivo. Só que a minha depressão foi clínica. Se dava 6 horas da tarde, começava a escurecer, eu achava que ia morrer, começava Medo. a tocar, meu coração começava a disparar, eu escrevia carta me despedindo da minha esposa, dos meus pais, eu não vou viver mais e tal. Então foi uma coisa muito triste. Foi acompanhado de uma quebra financeira, eu passei muita humilhação, muita vergonha, porque é o seguinte, olha, eu era pobre, consegui alguma coisa. Quando o pobre está pobre, eu fui na África, você só se compara com o pobre. Quando o pobre ganha um dinheiro e depois volta, é muito pior emocionalmente. Deu para entender isso? É muito pior porque você chegou a andar de carro. Antigamente você andava de ônibus. Você está andando com quem anda de ônibus, está tudo certo. Mas se seu amigo compra um carro e você não, ou você compra ele não, começa o problema. Agora, se você alcança e volta, que foi o que aconteceu comigo, emocionalmente foi difícil de ligar. Eu falei, caramba, eu podia comer no McDonald's, agora não posso mais. Que era a nossa vitória lá no subúrbio do Rio de Janeiro, onde eu morava, era comer no McDonald's uma vez por mês. Agora eu não posso, nem isso eu podia mais. Então, quando eu voltei, aquilo para mim foi um impacto negativo muito grande. Teve a humilhação de não saber o que ia comer outro dia. E nessa época eu já era casado, tinha 2 filhinhos pequenos, e aí você se preocupa com você. Faltar para mim é uma coisa, faltar para as crianças. E eu já tinha experimentado coisa boa, esse foi o problema. Porque aí eu não tinha aquela jogada de vou ali no meu vizinho me humilhar e pedir o leite das crianças. Eu não tinha isso, eu tinha aquele orgulho de não, poxa, isso é muita humilhação já para mim. Eu prefiro passar fome aqui do que ali no vizinho. Então eu passei por problemas que confrontaram também meu caráter, confrontaram meu orgulho. E foi essa quebra, toda essa lascação toda assim que me fez falar o seguinte, eu preciso tomar uma decisão na vida. Ou eu acredito no que eu acreditei a vida toda, por exemplo, eu nasci num ambiente onde a Bíblia era a verdade. Mas eu nunca tinha praticado, então eu botei culpa em Deus, na verdade eu fazia o que eu queria, só vivia num ambiente religioso. Quando eu falei assim, olha, eu vou fazer um teste para ver se Deus existe, eu falei, Deus, se você me tirar dessa situação que eu estava lascado mesmo, estava devendo muito, porque assim, eu recebia a ligação, já sabia que era gente me ameaçando. Caraca. Me ameaçando de morte. Era coisa terrível. Tem uma história que eu conto, não sei se pode contar tudo aqui? Pode. Deve. Tem uma Quer história, saber. tem uma história que é o seguinte, minha primeira palestra, eu estava quebrado, o cara me convidou, de graça, palestra de graça, é claro, eu era um quebrado, o cara me convidou para falar para 400 pessoas, 400, 500 pessoas no interior do Paraná. Para mim foi uma grande vitória. Imagina, eu tô quebrado, o cara me chamou, em troca de quê? Eu fazia umas apostilas e vendia no final. Eu ia de graça e vendia no final. Aquilo era o meu sustento para levar comida para casa. Isso em 2014, a gente está falando de 10 anos atrás. E numa dessa que eu tô já preparado para fazer a minha primeira palestra, Lucas, na vida, meu telefone toca, eu dei mole de atender. O cara assim, seu safado, seu bandido, eu sei onde você tá, vou te pegar hoje aí. Caraca. Todo mundo vai saber quem é você. Eu tava devendo ele mesmo. E aí eu larguei o telefone, comecei a tremer. E eu lembro de ter falado assim, Deus, não deixa eu ter um ataque de pânico aqui, porque eu preciso subir e falar. Então, tem ansiedade, você tem que subir, tá debaixo de ameaça, você sabe que você tá devendo, você tá todo errado mesmo. Eu falei, o que eu faço agora? E aí eu subi. E para mim a maior vergonha, como eu fui chamado para falar sobre empreendedorismo, a minha maior vergonha era falar que tá quebrado. Vou falar que tá quebrado por um monte de empreendedor. Só que eu não tinha outro jeito. Quem vai me acompanhar, né? Quem vai me acompanhar? Quem vai acreditar na minha história? Quando eu olhei para trás, na mesa de som, tinha um cara de braço cruzado, fazendo assim para mim. Eu falei, meu Deus, o cara veio me cobrar, irmão. Como é que o cara me achou nessa cidadezinha? E aí eu não tive outra escolha. O que eu fiz? Gente, você escutaria um quebrado? Comecei assim. Então, não. Mas se esse quebrado estivesse lutando para sair da depressão, para colocar comida na mesa dos filhos, e ao invés de ficar em casa acovardado, fosse pra rua e comecei a falar a todo mundo, aí sim, quem aqui tá quebrado e vai se levantar também? Eu também. E se alguém viesse aqui envergonhar esse quebrado, o que vocês fariam? A gente tá com ele! Eu sou esse quebrado! E aí isso aconteceu mesmo.
E aí eu falei assim, pela primeira vez eu contei minha história e descobri que todo mundo, na verdade, se conectava com a tua dor. Se eu chegar aqui falando assim, Lucas, vim no meu jato, aí parei, meus seguranças estão ali fora, não sei o que, eu falo assim, gente, esse cara... Arrogante, não sei o que. Mas eu falo, cara, eu passei por tanta dificuldade, porque as pessoas não se conectam com a tua vitória. A tua vitória você conta com teus amigos. As pessoas se conectam com a tua superação, com a tua dor. E aí eu vi ali que o que era minha vergonha estava conectando com todo mundo. Quando acabou a palestra, o cara veio na minha direção. Eu falei, agora chegou a hora de enfrentar, né? Consegui frear o cara, fazer um escândalo. Quando chegou perto, ele falou pra mim assim, e aí? Eu falei assim, e aí, irmão? Aí ele falou assim, gostou? Eu falei, do quê? Ele, do som, eu sou o cara do som. Rapaz, era o cara do som. Mentira! E eu achava que era o cara que eu tava devendo. E você começou a ter um Eu discurso... contei minha história toda ali, eu falei, gente, eu contei minha história. Aí, mas o que foi bom? Isso me libertou. Falei, cara, a melhor coisa é sempre falar a verdade logo. Por isso que lá no método Destiny que você fez, eu falo sobre o princípio da verdade. Que é ser de verdade. Eu sou isso aqui, gente. Não é só falar, é ser. Eu sou de verdade, eu sou isso aqui, tô quebrado, tô passando por isso, mas olha só, eu podia estar em depressão em casa, tô aqui dando palestra. E você, vai continuar chorando em casa ou vai fazer alguma coisa? Eu ajudei um monte de gente. Naquele dia eu falei, a minha tragédia ajuda as pessoas. Então, rapidamente eu comecei a me levantar também, porque a pessoa precisa decidir o que quer.